Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática e dessa feita nós vamos trabalhar com um novo tema. O tema é expressão numérica. Trabalhamos na aula passada com área de polígonos e eu queria parabenizar os alunos que colocaram as suas dúvidas no plantão de dúvida, responderam as atividades. Estão de parabéns todos os alunos que fizeram as atividades da aula passada. Essa aula de hoje é uma aula interessante porque precisamos conhecer este assunto dentro do contexto da matemática. E você, aluno de 4º, 5º ano, você precisa desse conhecimento para que você lá na frente venha entender melhor como responder as questões matemáticas que são, na verdade, usadas nas propriedades associativas. E o que é expressão numérica? Eu queria que vocês prestassem bem atenção nas informações que nós vamos dar aqui primeiro, porque quando formos trabalhar com os exemplos, vocês vão entender que é necessário você conhecer alguns conceitos. Expressão numérica são conjunto de números e operações matemáticas. Para resolver diversas situações, problemas, algumas vezes é preciso usar mais de uma operação para chegar no resultado final. Numa expressão numérica, geralmente há várias operações. Pode-se usar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Para resolver as expressões numéricas, usa-se a propriedade associativa. Já trabalhamos isso em aulas anteriores, da propriedade associativa. Da forma que você associa os números, ela não vai mudar o seu resultado. Temos expressões numéricas com adições e também com multiplicações. Vamos tentar explicar primeiramente a expressão numérica apenas com adição. Ela pode se associar às parcelas em qualquer ordem. O total não muda. Coloquei aqui um exemplo na televisão. Você pode estar aí analisando aí o exemplo. Temos 12 mais 5 mais 4, que é igual a 19. Percebe-se que na expressão numérica com adições, em uma associativa, da forma que você associar esses números, o resultado será sempre o mesmo. Se eu colocasse 5 mais 4 mais 12, seria 19. Se eu colocasse 4 mais 12 mais 5, também seria 19. Tá? Expressões numéricas só com multiplicações. Pode-se associar os fatores em qualquer ordem. O produto será sempre o mesmo. Um exemplo. Nós colocamos aqui o exemplo 2 vezes 5 entre parênteses vezes 4. Olha só, podemos aqui mostrar para vocês que dentro dessa expressão numérica você vai responder, associar os fatores em qualquer ordem também, não mudará o resultado. Um exemplo, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4 é igual a 40. Ou eu posso fazer de outra forma, eu posso fazer assim, 4 vezes 2 vezes 5. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Quando você tiver uma expressão numérica só com multiplicação, da maneira que você colocar os algarismos, fatores, de qualquer maneira, de qualquer forma, você terá sempre o mesmo resultado. A mesma coisa com a adição. A forma que você associar esses números também não mudará o resultado. Sempre será o mesmo. Ok? Expressões com parênteses. Olha só, já falamos de duas. Expressões com adições, expressões com multiplicações e expressões com parênteses. Quando ocorre uma expressão numérica que tenha parênteses, a primeira regra
é esta: efetuar primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. Observe bem aqui nessa expressão. 3 vezes 4 mais 5 entre parênteses. Olha só. Como é que eu vou responder essa questão? Qual é a regra? Efetuar primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. Toda vez que você encontrar uma expressão numérica que tenha parêntese, você vai ter que fazer primeiro essa expressão dentro do parênteses. Um exemplo. Eu vou repetir aqui, ó, o 3 vezes e vou responder 4 mais 5. Vou repetir 3 vezes, 4 mais 5, 9. Pronto, eliminei o parênteses. Aí eu vou fazer agora a multiplicação. 3 vezes 9, que é igual a 27. Entenderam? Repetir mais uma vez. Quando eu encontro uma expressão com parênteses, primeiramente eu vou efetuar a operação que está dentro do parênteses. E os demais eu vou repetir até eu eliminar o parênteses. Então, nesse caso, ficaria como? 3 vezes. Aí eu vou responder agora 4 mais 5. 4 mais 5, 9. Eliminei o parênteses. E 3 vezes 9 é igual a 27. Ok? Um outro exemplo. Expressões sem parênteses. Quando ocorre uma expressão numérica sem parênteses, eu vou ter que efetuar as operações da seguinte ordem. Primeiro, as multiplicações e divisões, na ordem que aparece. Se primeiro aparecer divisão, vou fazer a divisão. Mas se primeiro aparecer a multiplicação, vou fazer a multiplicação. Não importa a ordem que aparecer. Ou multiplicação ou divisão. Isso ocorre quando a expressão numérica não tem parênteses. Depois que eu fizer a multiplicação e a divisão, vou responder as adições e subtrações, também na ordem que aparece. Se aparecer primeiro a subtração, depois da multiplicação, eu vou fazer a subtração. Ou se aparecer a adição depois da multiplicação e divisão, também vou fazer a adição. Então não importa a ordem da adição e subtração. Eu faço qualquer uma. Não importa a ordem da multiplicação e divisão. Eu faço qualquer uma, mas com um detalhe. Se tiver as 4 operações juntas, sem parênteses, primeiro se resolve as multiplicações e divisões. Aí depois que você vai responder as adições e subtrações. Um outro fator interessante que temos que entender, né? Já temos 4 informações. Primeiro, quando eu estou com a adição, não importa a ordem dos números, né? Da forma como eu associar os números, vai ser o mesmo resultado. Quando é multiplicação, só multiplicação, não importa a ordem também dos números, dos fatores, será o mesmo resultado. Quando é uma expressão com parênteses, primeiro se resolve a expressão ou é o que está dentro do parêntese. Quando não tem parêntese, primeiro se faz multiplicação e divisão ou depois se faz adição ou subtração. Mas um outro fator interessante das expressões numéricas é que elas podem vir, além dos parênteses, com outros símbolos, como por exemplo, colchetes e chaves, né? Quando isso ocorre, deve-se responder primeiro as expressões que estão, primeira regra, nos parênteses, depois nos colchetes e por último nas chaves. Eu sei que é muita informação para a cabeça de vocês, mas entendam bem, eu só vou fazer dessa forma aqui se aparecer na expressão numérica esses 3 símbolos. Caso não apareça, eu vou fazer daquela mesma regra que eu disse anteriormente. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Mas se aparecer estes símbolos da expressão numérica, eu vou ter que fazer primeiramente os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Ok? Vamos para agora alguns exemplos para ficar mais claro para que você possa entender melhor esta aula.
Eu vou colocar aqui no quadro para vocês, né? Vou pedir aqui que foque muito bem aqui nesses exemplos, para que você possa compreender melhor. Nós temos aqui a expressão 15 mais 12 menos 6. Qual é a regra que nós falamos? A segunda regra, que quando aparece adição e subtração, não importa qual apareceu primeiro, você vai fazer o que estiver na frente, quando tem adição e subtração. Nesse caso aqui, nós temos 15 mais 12 menos 6. Se o mais, sinal de adição, está na frente, então eu vou fazer logo, responder o que está na frente. 15 mais 12 é 27. Aí menos, vou repetir o 6. 27 menos 6, que é igual a 21. Entenderam? Com adição e subtração é bem prático. Faz primeiro que está na frente, a adição, depois você faz a subtração. Se fosse ao contrário, um exemplo aqui, 13, vou fazer normalmente diferente, menos 5 vezes 2. Qual é a regra que nós falamos para vocês? Quando aparece uma expressão numérica que tenha multiplicação e divisão, eu vou ter primeiro que responder a multiplicação ou divisão. Então, nesse caso aqui, o 13 menos 5 eu não posso fazer. Por quê? Porque primeiro tem que fazer essa multiplicação aqui. Então, como ficaria essa expressão numérica? Eu vou repetir o 13, porque eu não posso fazer com essa operação de menos, porque tem uma multiplicação aqui. Vou repetir o 13 e o sinal de menos, e vou responder a multiplicação. 5 vezes 2 é igual a 10. Agora sim, ficou 13 menos 10, que é igual a 3. Compreenderam essa primeira regra? Entenderam? Adição e subtração, eu respondo qualquer um que estiver na frente. Adição e subtração com multiplicação, primeiro eu faço a multiplicação. Adição e subtração com divisão, primeiro eu faço a divisão. Ok? Um outro exemplo para vocês. Vou colocar aqui 8, entre parênteses, 8 mais 7 vezes 3. O que a regra nos diz? Toda expressão numérica que tiver parênteses, logo você irá fazer o que está dentro do parênteses. Então aqui já ficou bem claro. 8 mais 7 já está dentro do parênteses. Então nesse caso eu vou ter que responder logo essa adição. 8 mais 7 é igual a quanto? 15. Vou repetir o sinal de vezes e o número 3. 15 vezes 3, 45, né? 45. Então nós temos aqui três tipos de regra. Primeira regra, adição e subtração, não importa a ordem. Subtração com multiplicação, primeiro multiplicação. Parênteses, primeiro dentro do parênteses. Aí sim eu vou encontrar o resultado final. Vou colocar aqui uma expressão mais complexa para vocês. Vamos aqui analisar essa expressão 12 mais, abre parênteses, 3 vezes 4 menos 6. Qual é a regra que nós falamos para vocês? Primeiro, o que está dentro do parênteses. Depois, sem parênteses, qual é a regra? Multiplicação. Depois que vem adição e subtração. Então, como ficaria essa expressão numérica aqui? Como eu queria responder ela? Lógico, se eu aqui já tem aqui duas operações dentro do parênteses, eu vou ter que fazer primeiro essas operações, eliminar esse parênteses para depois usar esse 12. Então, eu vou só repetir ele. Ó. Vou repetir ele, que ele não vai ser feito agora, vou repetir ele, 12 e o mais. Vou abrir parênteses porque aqui são duas operações. Primeiro, eliminar uma. Qual é a primeira? Multiplicação. 3 vezes 4, 12. Menos 6. Fecha parênteses. Já eliminei a primeira operação.
Vou agora eliminar a segunda, que não está dentro do parênteses ainda. Vou colocar 12 mais, vou repetir o 12, que ainda não vou trabalhar com ele ainda. Aí 12 menos 6 é igual a 6. Pronto, eliminei o parênteses. Agora sim vou fazer essa adição aqui. 12 mais 6, que é igual a 18. Tem muito número, mas é só entender a regra que vocês vão achar bem fácil, bem prático, fazer uma expressão numérica. Qual é a regra da multiplicação? Faz primeiro a multiplicação e divisão, sem parênteses. E qual é a regra do parênteses? Todo número que tiver dentro do parênteses tem que ser primeiro resolvido essa operação dentro do parênteses. E se for divisão e multiplicação, faz o que vier na frente. Se for multiplicação com adição e subtração, faz-se a multiplicação. Ok? Vamos colocar aqui uma por divisão para vocês observarem. Nós temos 14 dividido para 2 mais 15 mais 3. Novamente, vamos voltar para a nossa regra básica. Aqui não tem parênteses, então nesse caso aqui eu não vou fazer porque não tem parênteses. Então, qual é a segunda regra? Primeiro eu respondo multiplicação e divisão. Depois adição e subtração. Se bem que eu tenho uma divisão, então eu vou esquecer esses números para cá. Vou só repetir eles. O que eu vou fazer? Primeiro fazer a divisão. 14 dividido para 2 é igual a 7. Aí eu vou repetir o sinal de mais, o 15 mais 3. Agora sim eu vou fazer essa adição. 7 mais 15 na hora que aparece. 7 mais 15 é igual a 22. Mais 3. 22 mais 3 é igual a 25. Entenderam? Como a expressão numérica é bem prática. Se você entender a regra, você vai compreender que esses números aqui, eles não são tão difíceis de você responder. Mas, professor, e se eu colocasse uma expressão com colchete, parênteses e chaves? Como é que o senhor responderia? Como o senhor ia me explicar essa expressão? Eu vou apagar essa aqui de cima, vou fazer bem aqui uma mais complexa ainda para vocês. Observe bem. Eu vou abrir as chaves, ó, vou colocar 21 menos, abrir colchete, aí 2 vezes, abrir parênteses, 4 mais 3, aí menos 2, fecha colchete e fecha chaves. Ok? Aparentemente ficou uma expressão bem complexa, não ficou? Mas se você usar a regra, você vai compreender que não é tão difícil assim. Qual é a primeira regra? Toda expressão que tiver o quê? Parêntese, primeiro se faz o quê? Os parênteses. Segunda regra, se tiver mais de um símbolo, se tiver colchete, depois dos parênteses vai fazer o quê? O colchete. Se tiver mais de 2 símbolos, depois se faz as chaves. Percebe que nessa expressão aqui nós temos os 3 símbolos: parênteses, colchete e chave. Primeiro fazer o que lá dentro do parêntese. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir tudo que está aqui até chegar no parêntese. Ó. Eu vou abrir a chave, vou repetir o 21, sinal de menos, vou abrir colchete, repetir o 2 vezes. Pronto, chegou bem aqui, eu vou fazer essa operação aqui. 4 mais 3 é igual a quanto? A 7. Aí eu vou menos 2, porque eu já eliminei o parênteses, vou fechar a colchete e fechar a chave. Já ficou diferente, já eliminei o parênteses, agora o que eu vou eliminar? O colchete, o que está aqui dentro desse símbolo aqui, ó. O que eu vou fazer com o 21 e a chave? Eu vou repetir novamente. Só repetir ela. Ó, 21 menos. Como aqui tem 2 operações, eu não vou poder fazer ela logo na primeira. Então eu vou ter que abrir colchete primeiro.
e vou fazer a regra. Multiplicação ou subtração? Qual é a regra? Multiplicação. Então, 2 vezes 7, 14, menos 2. Aí fecha colchete e fecha chaves. Já estou eliminando aqui o colchete. Vou repetir novamente, que ainda não eliminei ele. Aí você vai repetir, 21 menos. Agora eu não vou mais abrir colchete, por quê? Porque já só tem uma operação, então eu já vou eliminar ele. 14 menos 2 é igual a 12. Então já ficou a chave. Ó, por último ficou a chave. Então, 21 menos 12 é igual a quanto? Alguém sabe? É igual a 9. Essa seria o resultado da nossa expressão. Professor, ficou tão complexo esses bandos de número. Mas lembre-se, olhando assim é complicado. Mas se compreendendo a regra, você vai fazer fácil, fácil. Olha só como foi que eu fiz aqui. Vamos voltar novamente. Como a regra diz que tem que fazer primeiro os parênteses, eu vou repetir chave e colchete até chegar no parênteses. Aí eu fiz, ó, repeti o 21 menos 4 mais 3, 7. Fechei colchete, fechei chave. Repeti novamente, 2 vezes 7, 14, menos 2. Repeti novamente, 14 menos 2, 12. Aí fiz a chave por último e deu 9. Compreenderam? Dá para fazer as atividades em casa com o papai e com a mamãe? Ou querem mais alguns exemplos? Vamos apagar aqui. Eu vou colocar aqui mais um exemplo que está aqui no quadro para vocês. Nós temos aqui 15 menos 5. 15 menos 5 menos 4 mais 12 mais 23. Este aqui é muito fácil. Por quê? Porque não importa a ordem dessas operações. Sinal de multiplicação, de adição e subtração, não importa a ordem. Quem estiver na frente se faz primeiro este. Quem está na frente aqui é o 15 menos 5. Então eu vou logo fazer ele. Ó. 15 menos 5 é igual a 10. Aí eu vou só repetir o restante. Menos 4 mais 12 mais 23. Aí novamente, 10 menos 4 é igual a 6 mais 12 mais 23. 6 mais 12 é igual a 18 mais 23. 18 mais 23 é igual a 41. Olha só. Você vai eliminando cada operação de uma por uma. E o restante você vai só repetindo. Ó. 15 menos 5, 10. Repete tudo de novo. Aí de novo, 10 menos 4, 6. Aí repete o restante. Aí 6 mais 12, 18. Aí repete o restante. Por último, 12 mais 23, 41. Tá? Nessa operação que não tem símbolo algum, você vai eliminando os que estão na frente. Só com um detalhe. Se tiver só adição e subtração, mas se tiver multiplicação e divisão junto com adição e subtração, primeiro se vai resolver as multiplicações e as divisões. Um outro exemplo. Eu vou apagar aqui. Nós temos ainda para fazer 12. Já fizemos aqui. Temos aqui o exemplo 16 menos 6. Vou colocar aqui. Vou apagar essa para vocês. Vou colocar duas com parênteses. 16 menos 6 mais 12 mais 4. Observe bem que todas as duas estão entre parênteses. Então o que eu vou fazer primeiro? Lógico, o que está dentro do parênteses, logo bem na frente. 16 menos 6 é igual a 10. Já elimina aqui esse parênteses porque já só tem uma operação. Vou repetir aqui o sinal. Aí 12 mais 4 dá 16. E 10 mais 16, 26. Viu como é bem prático?
expressão numérica, não é complicado, é bem fácil de fazer. Talvez o mais difícil será quando você usar com os símbolos, mas os símbolos é só você usar a regra. Primeiro parênteses, depois colchetes e por último chaves, né? Vamos para mais um slide. Eu tenho aqui uma atividade que eu coloquei para vocês de fixação, né, para vocês fazerem em casa. Eu queria que vocês agora atentassem para essa atividade, copiassem no caderno de vocês, tá? E usassem as nossas regras básicas da expressão numérica. Eu vou aqui apenas lembrar-nos aqui nessa expressão, colocando as regras. Por exemplo, nessa primeira aqui, ó, 11 mais 12 menos 3. Não importa a ordem dessas duas operações. Faça a primeira que está na frente. Seria o quê? 11 mais 12. Aí repete menos 3 e faz o resultado final. Na segunda, 6 mais 3 vezes 2. Aqui já tem a segunda regra. Se tem parênteses, primeiro se vai responder para dentro do parênteses. Ok? Na outra, 15 menos 6 vezes 2. Se tem multiplicação, mas não tem parênteses, então eu vou fazer o que está? Primeira multiplicação. Nessa aqui, 9 mais 6 vezes 4, nós temos parênteses. Primeiro eu vou fazer para dentro do parênteses. Segunda questão, eu usei aqui só adição, subtração e usei aqui com multiplicação. Essa aqui talvez seja mais complicada para vocês. 18 mais 4 vezes 4 menos 6. Qual é a regra? Primeiro multiplicação. 18 mais, aí 4 vezes 4 coloca aqui, 1 menos 6, e vai respondendo, eliminando cada operação desta. Essa daqui, 22, é igual àquela que nós fizemos lá no quadro. Primeiro eu vou eliminar esse parênteses, depois eu vou eliminar os colchetes e por último as chaves. Ok? Neste caso aqui, eu elimino logo esse parênteses, depois elimino esse e faço a soma e dou o resultado final. Neste outro, eu elimino parênteses, multiplico por 10 e dou o resultado final. Então, para finalizar nossa aula de hoje, vamos só recapitular algumas regras básicas, tá? Primeiramente, precisamos entender que a expressão numérica ela é uma associativa de números. Segundo, quando se tem expressões com adição, não importa a ordem das parcelas ou dos números, não vai alterar o produto final. Se é expressão apenas com multiplicação, também não importa como você associa esses números, vai ser sempre o mesmo resultado. Terceiro, quando a expressão ela tem parênteses, primeiro se elimina os parênteses. Quando ela tem mais de um símbolo, parênteses, colchete, chaves, vai na ordem. Você elimina parênteses, depois colchete e depois chave. Mas se tiver essa expressão, é apenas multiplicação e adição, primeiro faz a multiplicação. Se tiver divisão, multiplicação, não importa o que vier na frente, faça qualquer um deles dois. E se vier adição e subtração, também não importa qual que vier na frente, faça qualquer um dos que aparecer primeiro. Ok? Essas são as regras básicas para vocês entenderem as expressões numéricas. Tá certo? Eu espero que você possa ter compreendido esta aula de hoje. É uma aula muito prática, muito fácil de se resolver no nosso dia a dia, mas temos que praticar. Ok? Eu espero que cada pai, que cada aluno, né, se comprometa em responder às atividades que estão sendo colocadas nesta aula e você pode mandar para o nosso plantão de dúvidas e lá estaremos tirando as dúvidas de cada um de vocês, ok? Então, eu queria agradecer a todos os alunos por ter ficado até agora observando essa aula e que você possa, a cada dia, crescer no seu conhecimento e não desistir de estudar, ok? Então, muito obrigado e fique com Deus.